Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, quem diria que a gente chegaria ao ponto de o que tem de mais sensato no Corinthians hoje é a Gaviões da Fiel. Meu Deus do céu, olha onde chegamos, pessoal. A atitude da Gaviões da Fiel hoje no Corinthians é mais importante do que o próprio presidente. Pessoal, a Gaviões está fazendo um protesto nesse exato momento. Fica até o final do vídeo para você entender toda a história, ver o que o Augusto Melo falou. E também, pessoal, chega fortalecendo com like aí. Porque mais uma vez o Augusto Melo prometeu. E a Gaviões botou lá a faixa lá, ó. Vai ter que cumprir tudo o que prometeu. É, pessoal, acabou a brincadeira. Acabou a palhaçada. A Gaviões demorou e muito para tomar atitudes. Pessoal, fortalece com like aí. Se inscreve no canal e vamos ver aqui todas as notícias do Corinthians. Se prometeu, vai ter que cumprir. Isso aí, Gaviões. E a Gaviões, a Gaviões falou que os protestos não vão acabar hoje, não. Até não mudar a situação do Corinthians, vai ter mais protestos. E, não deixe os caras perder a paciência. Por enquanto, os caras estão de boa. Mas se perder a paciência, aí você sabe o que acontece. O Atlético Paranaense que tá bem, o Atlético Paranaense tá ali fechando o G4. Mais uma naba, hein? E eu, assim, tem algumas mudanças. Here comes the naba. Exatamente. The party's over, né? The party's over. Mas vamos lá. Mais uma naba, pô. Tem algumas voltas, né? Por exemplo, enquanto ele está aí, estão usando, né, mano? Vendeu o carro já, mas tá lá. Carlos Miguel, né? Vai entregar no final do mês. Né? E o Yuri Alberto também tá fora dessa partida. Possível time aqui do... Possível Last Dance, talvez, do Antônio Oliveira, não? Last Dance, ele tá, como é que é? Ele tá se segurando. Ele tá lá, corre e vai, ele segura, ele tá lá. Possível time pra enfrentar lá o Furacão. Lá. Isso vai acontecer já. Pelo amor de Deus. Lá no Liga Arena deve ser o Carlos Miguel. Certo. Mateuzinho. Mamãe do céu, mano. Kaká. Gustavo Henrique. E Hugo. Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado. Graças a Deus que ele saiu lesionado. Na frente Wesley e o bonitão lá, o Pedro Raul, né? O Pedro Raul, né, mano, é dúvida, porque ele tem 6 jogos. Se ele jogar, é o sétimo. E o Yuri? O Yuri tá suspenso. O Pedro Raul, ele tem 6... O Pedro Raul tem 6 partidas. Se ele jogar a 7ª partida... pode ser muito prejudicial para o Corinthians, porque ele vai ter que ficar no Corinthians. Ele não pode ser vendido. Entendeu? Então... é prejudicial para o Corinthians. Pode ser um prejuízo. Pode impedir, por exemplo, de um Cruzeiro da vida. Exatamente. O Grêmio queria, ser qualquer um. Nossa. Então, mano, eu tenho muito receio da escalação do Pedro Raul. Ô, De Paulo, eu concordo contigo, mas não é pelo receio dele ficar, porque essa pista aí o Corinthians já tem aí, porque o contrato dele é longo e ganha muito. Só que em termos de qualidade, ele não merece ser titular também. Mesmo mal, eu prefiro o Romero junto com o Wesley lá na frente, cara. O Romero, quando jogou de centroavante nessa temporada, De Paula, dentro do que a gente espera até do Romero, porque ele não é um craque, tá muito longe de ser, mas eu acho que o Romero pode render muito mais jogando ali como um falso 9 do que o Pedro Raul. Eu jogaria aí com Wesley e Romero na frente aí, ao invés desse. O Romero não tá na seleção? Ele voltou da seleção? É verdade. O Romero tá na seleção. Vai jogar Copa América. Então tá feio a coisa, põe Mosquito. Vai de Mosquito e Wesley. Tudo menos esse cone do Pedro Raul. Mano, tem o Arthur Souza, que é aquele da base também e tal. Nem acho que é o momento pro moleque não, viu, De Paulo? Sei lá. Nem acho que é o momento. Não, também acho que não. O De Paulo vai de Mosquito e Wesley, melhor do que esse morto, esse cone desse Pedro Raul. É o seguinte, né? O glorioso... Tonhão. Não, o Augusto Melo. Augusto Melo aí teve conversa de grupo de torcedores. Prometeu nessa janela elevar o nível do elenco. Né, e pediu uma trégua, pelo menos até o final da janela de transferências. Mas agora, assim, perguntando para vocês dois aí, conhece muito de Corinthians. Falou de 4 reforços de
peso. Mas Quando como ele é que fala é? 4 reforços de peso, Quem que é? o que a gente pode imaginar de peso? É, O cara exato. é gordo, que nem Walter, eu. a ex-atacante lá, o Walter. É, o Patrick. O Patrick. Rei do Santos. O Cueva. É difícil. É, que é mano, peso? É o nome mesmo. que tá no gatilho. Tem 2 nomes, né? No gatilho. É o Lucas Evangelista, tá no Bragantino. Joga bola, Que hein? peso Tá lá. Ele é bom, E hein? o Wallace, que tá na Udinese, né? Foi revelado pelo Paulada esses Grêmio. dois, hein? Tal. São os nomes que estão aí à espreita. Mas, mano, sinceramente falando, cara, pelas condições financeiras do clube, pela toda a situação que tá envolvendo, você pensar em 4 reforços, ok, tem que trazer, mano, 4 pra ser titular. Mas não é nem pra disputar posição. É 4 pra vestir a camisa, jogar e resolver. Se é pra trazer cara meia boca, não traz, mano, na minha opinião. Concordo contigo, De Paula, porque o Corinthians hoje, ele precisa de jogadores que venham para fazer a diferença. Mais porcarias, a gente já tem um monte lá, não precisa de mais uma. Agora, com relação ao Wallace, De Paula, eu sinceramente não acompanho o futebol italiano. Eu não sei se você tem aí acompanhado os últimos jogos aí do futebol italiano, da Udinese. Eu não posso falar. A minha memória com relação ao Wallace seria extremamente afetiva pelo que ele jogou no Grêmio. Entendeu? Um jogador que no Grêmio jogou bem. Mas a gente tá falando do jogador que passou no Grêmio em 2016, mano. Não é um jogador recente. Entendeu? Então, nesse ponto, não sei. Falavam também a respeito do Hernani, que também tá no futebol italiano, que poderia ser um sonho do Corinthians. O Lucas Evangelista, De Paula, eu não sei o que faria ele sair hoje do Bragantino e vir pro Corinthians, porque o Bragantino hoje é um clube que segura muito bem os seus atletas ali, amarra muito bem, né, mano? E outra, Domênico, amarra muito bem os seus contratos. Jogador que tá no Bragantino, cara, geralmente ele sai ou por uma fortuna, como saiu o Léo Ortiz aí pra ir pro Flamengo, ou Você é uma turma pro Palmeiras. A turma pro Palmeiras. Sem choro, lembra? foi 10 Também. pau sem choro. Exato. E com o Flamengo foi jogo duro também. Ou o cara sai daqui e vai pra Europa. Então eu não sei o que faria, talvez, o Lucas Evangelista hoje sair dali e vir pro Corinthians, porque o Corinthians vira e mexe e fala, eu quero investir, mas eu não vou até certo ponto. Por exemplo, o Wallace. Estão falando de 8 milhões de euros aí, o preço de tabela FIP. Falam que pode ser que o clube aceite negociar por 6. Mas 6 milhões de euros para um clube hoje que vive a situação financeira que o Corinthians vive, cara, é aquela última bala de prata que se você errar, cara, o Drácula tá vindo na tua direção, velho. Não tem como errar a contratação. Não, Entendeu? E Evangelista E eu queria não saber- casa com vocês, porque vocês são do lado negro da força lá. Ver, no- pô, lá é E tem Evangelho, um não é muito detalhe atrás de também, você. né? Lá é laico. Hein? Hã? Tem um detalhe importante aí, né, seu Bento, De Paula, Mano, principalmente, que vocês sabem mais de Corinthians. Tá trazendo o dinheiro da onde, cara? Da onde vem esse dinheiro? Os caras estão endividados. Aí quer endividar mais o O clube. que os caras vão cara. fazer, Domênico, é pegar a antecipação dos direitos de televisão. O Augusto tá Nossa. negociando aí uma antecipação de contrato aí pra poder investir. Mas, ô Domênico, nesse ponto, cara, não tá errado, sabe por quê? Vai custar muito mais caro ir pra Série B. Uma informação, Infelizmente, viu, se mano? endividar ainda mais... Não, mano, mas não é Diga, garantia fala aí. agora, chegando só esses pra- caras. Só pra completar, ontem o ostenta. Evangelista fez seu 7º jogo pelo Bragantino. Então, já rodamos também no Evangelista. É Mas não viria, verdade. gente. É, Mas não eu viria. também Isso acho daí que é não. papo de A louco. verdade é a seguinte, o elenco já foi muito mal planejado. Essa é que é a realidade. O Corinthians gastou... O Corinthians é aquele cara que ele recebe aquele dinheiro contado por mês. Se ele faz uma extravagância e não dá certo, depois ele compromete Ferrou. toda a renda familiar. É o Corinthians. O Corinthians gastou. Mano, eu juro pra você, mano, com todo respeito, eu tive paciência, cara. Eu juro que eu tive paciência, porque durante as transmissões, eu tento manter o otimismo. E tem muito torcedor que fala, é anti, não sei. Então eu tento manter o otimismo. Mas o Mateuzinho custar 4 milhões de dólares. É ruim, né? No Mateuzinho. O Mateuzinho, ele dominou uma bola, quer dizer, minto. Aí eu tô falando uma mentira. Ele não dominou. A bola bateu na canela dele e saiu no último jogo. Isso não foi a primeira vez. Eu vi, Tem algumas De Paula. vezes. Ele tropeça, cai de bunda. Olha, é cômico, chega a ser cômico. Eu não entendo como que um cara desse custa 4 milhões de dólares. E o Corinthians traz um cara desse. Pedro Raul. 5 E o De Paula, não paus, foi mano. 100%, hein? Ah. O Mateuzinho não é 100%. Não sei Meu se é Deus. 70% ou 80% que Deus, pertence pai. ao Corinthians. Ô, mano, É e do Flamengo o resto? Pedro É Raul. do Flamengo? É. O
Pedro Raul, o pessoal fala, Putz. mas o Pedro Raul, ele vai bem de cabeça. Mas só! E o Corinthians não cruza a bola na área. Então, quer dizer, o Pedro Raul é outro que custou 5 milha aí e não joga. Ganha milzão, Não milhãozinho. joga. Quantos gols? Ele Cara, milhãozinho porque agora. como diria Domênico Gato, é ruim também. Ele fez 5 Pode gols. usar, né? pode usar. E 5. Nem 5 isso. gols ele fez nos últimos 8 anos, eu acho. Nossa. Então, assim, não dá, cara. Assim, as contratações Muito triste, foram né? muito mal feitas, mano. Muito mal feitas. O Corinthians não pode errar. É um cirurgião o Corinthians. Ele não pode falhar na hora da cirurgia. De Paula, Pois não. quem conhece. É sério agora, não é ironia nem sarro, não. Quem conhece de futebol no Corinthians? Na boa. Realmente. Soldado. O Fabinho analista Soldado. de desempenho que tinha sido contratado, o Thiago Gasparino, que era exaltado, o Mano vai lembrar. No início da temporada, o Augusto falou assim: todas as contratações passam pelo Thiago Gasparino. Aqui é assim. Vai tudo passar por ele. Ele foi mandado embora agora. Foi mandado embora, porque então quer dizer, o cara não serviu, Meu porque ele Deus. trouxe Mateuzinho, Pedro Raul. Mano, realmente é um dinheiro muito mal gasto, mano. Concordo contigo, De Paula. Inclusive, daqui a pouco, Bento, 7h10, começa o protesto aí da principal torcida organizada no Parque São Jorge, ali da Gaviões. Ontem já tiveram aí membros da Camisa 12, acho que de outras torcidas também conversando com o Augusto, e hoje a Gaviões. Em cima dessa declaração do Augusto Melo, olha, deem uma trégua até o término da janela. Trégua é o cacete. A torcida do Corinthians não aguenta mais esse time fantoche que o Corinthians virou. O Corinthians hoje é um time coadjuvante no futebol brasileiro. E isso passa pela incompetência da gestão atual também. Teve N gestores que passaram pelo clube, como Mário Gobi, enfim, Duílio, toda essa renca que veio da renovação e transparência, todos ferraram o clube. Andrei Sanches, enfim. E você, Augusto, está continuando de maneira categórica o processo de afundar o Corinthians. A sua administração é uma piada, Augusto Melo. É uma piada. E vou falar, De Paula. Não adianta o Quintino ficar levantando aí a sobrancelha e arregalando os olhos, porque é verdade. É verdade. Esse negócio, De Paula, da patrocinadora Master, que eu não vou nem falar o nome para não ficar dando pano aí e moral pra esses comédia aí também, tá muito mal explicado. Domênico Gato, como é que rescinde-se um contrato de maneira unilateral? O Corinthians é tratado nesse processo como vítima também, até que se prove o contrário e parta para um outro rumo da investigação e comprovem que alguém do Corinthians faz parte do esquema daquela empresa que recebeu a nota. O Corinthians também é hoje, tá? É tratado como vítima no processo. Como é que o clube age de maneira tão passiva diante desse caso e não coloca essa empresa no pau? Não pede a execução da multa rescisória do contrato. Porque a multa rescisória girava em torno de mais 10% do restante do contrato. Hoje daria 30 milhões, Domênico Gato. Quer dizer, o Corinthians está rasgando dinheiro? 30 milhões para o Corinthians hoje é dinheiro de pinga, Augusto Melo. Então você precisa vir a público falar a respeito dessa situação. Porque eu sei quando você convoca coletivas ali e vai falar, você parece um Maluf em debate. Perguntam A para você, você responde B. Seria interessante algum repórter insistir nesse tema. Porque se você fugir na primeira pergunta, o segundo repórter falar: Augusto, você não respondeu a pergunta que o rapaz fez. Por que o Corinthians não executa a patrocinadora? Por que o Corinthians não vai atrás dos seus direitos? Já que o Corinthians ele não foi condenado. O Corinthians ele não é condenado, Domênico Gato. O Corinthians não foi julgado e condenado para ter uma cláusula ali que vou embora e tchau. Vou embora e tchau, adeus vocês. Eu usei o clube durante 5 meses, eu consegui a minha projeção dentro do mercado e agora eu quero meter o pé na jaca de vocês e tchau e benção. Cadê Augusto Melo? Você que é o presidente do clube. Por que você não vai atrás dos seus direitos? Ou você sabe de alguma coisa que a torcida não sabe? Seria legal você esclarecer esse ponto. Que acho melhor deixar quieto, né, mano? Pra não mexer no vespeiro. Então, Uma informação que viu, mano. É triste tudo isso, viu? Ó, o Quintino você conseguiu, agora, pera só, menina. Conseguiram arrancar um sorriso no Quintino Não, hoje, hein? triste tudo isso. Tá acabando. Mas, o próximo tô passo é vendo, a ó. falência. seu clube. Próximo Vai passo acabar, é a vai acabar. falência. O Samir Carvalho, que tá falindo é o teu clube. já esteve com a gente aqui. Samirzão, brotherzaço. O bem informado. Corinthians já procura Ô, um Bento, substituto antes. só um parênteses aí. Legal aí, meu clube tá ferrado. Legal é a moça do pedágio quando você tá indo pra praia, Domênico Gato. Falou, ó, posso arredondar pra ajudar o Santos? Sabe? Os caras fazem Isso! Que é isso? Os caras fazem pra ajudar o Santos. A gente Seria uma sabe que boa, a hein? moça não fala isso. E não é na porta do meu clube
que tem dezenas de oficiais de justiça todo dia. Nem do meu. Nem a torcida indo lá diariamente. Mas é que o pedindo a fórum é ali cabeça da perto. direção. Eles vão almoçar no clube. É verdade. Mas, As costas ó, comida do Tatuapé, né? Tem tudo pra dar errado, hein? O quê? O Corinthians, aqui, segundo o Samir Carvalho, pensa em contratar um treinador antes de demitir o Antônio Oliveira. Nossa! Ele só não caiu que ontem. exemplo de organização. Porque a clube? diretoria não conseguiu aceitar o novo treinador. O Samir é bem informado. O Samir é muito. Tem gente que não gosta do Samir. Ele tem uma rejeição por parte de alguns torcedores. Tudo que ele mas o cantou a Samir bola que aqui aconteceu. ele não errou ainda. Tudo que ele no cantou estádio a 97, bola... nas transmissões, ele não errou, não. Eu não duvido que tenha acontecido esse tipo de coisa. Porque assim, cara, vamos falar a verdade aqui, né? O processo de pra você contratar um treinador, você não espera o cara cair pra você ir atrás de alguém. Começa a ver antes. Você já começa a conversar já um tempinho, tal e coisa, né? Vai deixando ali de stand-by, e aí, dá pra fazer e tal. Não é assim, tipo, não vai... Porque é muita coincidência, né, Sombra? O cara cai hoje 7 da noite e amanhã tá anunciado o novo. Tipo, isso aí não existe, cara. Então, assim, eu não duvido, né? A diretoria realmente peca, tá perdida... Lamentavelmente. Agora, o Antônio Oliveira, eu quero fazer aqui, não é uma defesa dele. É uma constatação. Uma atenuante. Uma atenuante. Não Ninguém tem, dá jeito nesse Eu time. ia perguntar isso. Vai resolver alguma coisa? Ninguém dá jeito rolou aí. nesse time. Não é melhor fechar as portas aí? Porque, Vamos assim, fechar as o portas. único que teve um suspiro foi o Vitor Pereira. Foi o único. Mas, Os ô, demais De Paula, todos, esquece. O elenco é Mas ruim. nesse ponto eu vou discordar, cara, porque Claro, eu até acho que o Corinthians ele tem limitações dentro do seu elenco, você tá perfeito nesse ponto. Porém, pega os técnicos que por lá passaram e foram incompetentes. Concordo com você. Tivemos inúmeros ali, Luxemburgo, Mano Menezes, agora Antônio Oliveira, mas o Vitor Pereira em pouco tempo, mesmo a torcida odiando o cara, e eu também odeio, mas cara, ele coloca o Corinthians, Quintino, com aquele elenco cheio de veterano e gato gordo, na quarta posição do Campeonato Brasileiro, Domênico. E ninguém chega na quarta posição do Brasileiro com 38 rodadas por acaso. Ninguém. E detalhe, ele não começou o campeonato. Ele tava ali... Não, o Brasileiro até começou, acho que bem no início. Começou ele o Brasileiro. Já uma transição do Campeonato Paulista na eliminação e pega o Brasileiro. Mas ele não fez pré-temporada, Quintino. Ele não fez uma pré-temporada com o time. Ele conheceu o elenco praticamente com a competição acontecendo. Então, Domênico, ele chega numa final de Copa do Brasil, se o Roger Guedes não perde aquele gol embaixo da trave e a torcida talvez não acendesse os sinalizadores freando o jogo numa reta final de partida, o Corinthians poderia ter vencido o Flamengo no Maracanã. Você concorda que esse time que você falou, ele era melhor que esse de hoje? Então, tecnicamente era, Domênico, mas aí que tá. É isso que eu tô falando. Era um monte de jogadores gato gordo. Porque no ano seguinte, quando o Corinthians perdeu o Vitor Pereira, esse mesmo elenco, Domênico Gato, que tinha chegado na quarta posição e vice-campeão da Copa do Brasil no ano anterior, andou de novo em campo, porque pegou um treinador que não foi capaz de dar uma enquadrada nesses caras. Mas era um ano mais velho, né, mano? Mas, Domênico, era o começo do ano, porra. Se o campeonato terminou em dezembro e os caras em fevereiro não estavam jogando bem... Mas você tá... Eu entendo o que você falou, mas tava no limite já, né? O final do ano já era o limite. Eu não acho que era daquele time limite. lá. Sabe por que não era limite, Domênico? Não. Porque o Vitor Pereira tirava esse monte de gato gordo da zona de conforto. Agora você pega o Antônio Oliveira passa a mão na cabeça desses caras. É constrangedor, Domênico, pegar uma entrevista coletiva do Antônio Oliveira, De Paula, e ele querer vender um jogo que só ele viu. Ele fala que o Corinthians tá jogando bem. O Corinthians contra o Inter não deu um chute no gol, cara. Não deu um chute no gol. Mano, desculpa eu discordar de você sabe muito mais de Corinthians do que eu, não tô com hipocrisia. Você acompanha os jogos do Corinthians, ao contrário da minha pessoa que vê esporadicamente. Mas você acompanha também porque você é anti. Você esqueceu um detalhe. Roger Guedes. Eu ia falar isso. Roger Guedes esse cara jogava bola. Eu tava com ele na ponta da língua. Vocês só tem Roger Guedes. perna de pau e jogador que usa calça jeans no elenco. Não tem nenhum jogador diferente, cara. E eu vou falar pra você, quem foi que extraiu o máximo do Roger Guedes? Porque o Roger Guedes, até a chegada do Vitor Pereira, também não tava jogando a bola que ele jogou, De Paulo. Eu sei que o Roger precisa de um incentivo, né? Ô, seu Bento, você tem mais alguma informação? Então, olha, eu vi agora aqui, tá no UOL, certo. A manchete é: Corinthians se atrapalha em diagnóstico e tenta conter raiva de Palácios. Se liga agora no corpo da informação.
Ai. Diego Palacios está muito irritado com o departamento médico do Corinthians após a confusão do seu diagnóstico. Palacios passou pela segunda cirurgia desde que chegou ao Corinthians e entende que avaliações ruins prejudicaram a sua temporada. O Timão tenta acalmar os ânimos. O lateral esquerdo equatoriano pensou em procurar a imprensa para expor os erros, mas foi convencido a permanecer em silêncio. O Corinthians mantém contato frequente com os empresários para evitar uma lavagem de roupa suja pública. A irritação de Palacios aumentou após o anúncio da sua segunda cirurgia. A médica Ana Carolina Ramos e Corte... É Corte, isso? É. Disse que o atleta chegou ao Timão com um problema crônico de cartilagem. Esse problema, porém, não foi detectado nos exames médicos, pelo que apurou o UOL. O Corinthians fez exames de pré-temporada e apontou que o jogador estava apto. O histórico de 45 dos 53 jogos de 2023 pelo Los Angeles FC não indicava nenhuma limitação. Aí abre para aspas para a doutora Ana Carolina. Palacios veio com uma lesão de cartilagem que se tornou mais exposta a partir do jogo contra o São Bernardo, quando torceu o joelho e teve uma lesão de menisco. O tratamento foi retirar um pedaço do menisco. Com essa retirada, perde-se a função de amortecer do menisco, o impacto do joelho, e a cartilagem fica mais exposta, fecha aspas. Bom, qual que é o resumo? O jogador, de acordo com os repórteres aqui, Lucas Musetti Pierazzoli e Lívia Camilo, do UOL. Em resumo, diz o seguinte: o cara tá puto, o Corinthians errou no diagnóstico, teve que fazer 2 cirurgias e, de acordo com a matéria, ele tem que ser contido para não desabafar junto à imprensa. Pois é, Sombra, calhou bem você falar isso, porque enquanto o Mano falava, eu atendi o telefonema aqui do Olavo Guerra, que é assessor de imprensa do Corinthians. E ele falou comigo e pediu pela audiência do Estádio 97, do Futebol Energia em Campo. Sim. Eu vou conversar com a doutora Ana Carolina e ela vai expor exatamente o que aconteceu no caso Palacios e a gente vai repercutir aqui. Ele falou aqui, não vai dar, vai tentar até, se for possível, falar aqui com a gente. Claro. Mas se não for hoje, ele me convidou para ir amanhã para conversar com ela, gravar e trazer no Energia em Campo de domingo a palavra da doutora Ana, oficial do clube. Bacana, acabei de falar com o Olavo aqui. Porque essa matéria, ela retrata... A gente não sabe quem tem a verdade. Exato. A gente não sabe. Então... Ô, De Paula, eu posso... Mas é grave, é um assunto sério. Claro, mano. Eu posso fazer uma pergunta e você transmitir para a doutora Ana Carolina Corte? Calma, olha a pergunta. Por favor, Não, mano. mas o Domênico Gato, garoto. é até uma informação aí de bastidores, eu acho que pelo fato, ela não era a chefe do departamento quando aconteceu essa lesão. Era o Fábio E ela não Novi. era responsável, exato, era o Fábio Novi, que inclusive foi desligado depois dessa lesão e da cirurgia que aconteceu aí também, e todo esse processo. Mas, De Paula, uma informação de bastidores, ela pode averiguar isso e confirmar ou não, mas é que teriam colocado o Palacios para fazer esteira 8 dias após a cirurgia. E isso teria comprometido também a cirurgia e agravado a situação. Não sei se procede ou não. Eu gostaria que você levasse essa pergunta a ela e se ela pudesse responder, seria de grande valor. Cara, sinceramente, eu vou tentar falar para tentar, se Sombra permitir, colocá-la no ar aqui. Claro. Agora, eu vou... Claro, porque assim, cara, a notícia... Acho que é importante. Essa matéria do UOL, ela tá fervendo. Rapaziada, que bagunça que tá esse Corinthians. Pô, quando o Joaquim Grava tava lá, agora quem fez a segunda cirurgia dele, pessoal, foi o Joaquim Grava. Depois da primeira lá que deu essa merda toda, aí chamaram o Joaquim Grava. Pessoal, quando o Joaquim Grava tava lá, essas coisas não aconteciam. Quando aquele preparador físico tava lá, que era da seleção, o Bruno Maziotti, porra, era outros 500, porra. Mas o Augusto, a primeira coisa que fez foi o quê? Praticamente mandou o Bruno Maziotti embora. O Bruno Maziotti é um dos melhores preparadores físicos do mundo. Não é à toa que trabalhou no Paris Saint-Germain, seleção brasileira, entre outros. E o Corinthians tinha ele. O que aconteceu? Ele meteu o pé.
Pessoal, o Corinthians tá uma bagunça tremenda, pessoal. Tremenda. Só ativa o sininho aí pra assim que pintar mais notícias do Corinthians, você tá informado. Porque a gente tem que ver o que o Augusto Melo prometeu no protesto de hoje. Não saiu ainda, mas eu vou, assim que sair, eu vou colocar aqui pra você. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Como os caras falaram aí, pessoal. Porra, mano, eu não gosto de falar que o Corinthians vai perder, porra, mas contra o Atlético Paranaense lá, o time do Cuca bem treinado, o Atlético Paranaense brigando pela liderança, mano. É duro falar isso, mas vai ser outra pemba. É outra pemba, mano. Outra pemba. Tomara que não, mas tudo indica. Comente aí, fortalece com like. Vai Corinthians. Vai Corinthians.